Opa, bom, no vídeo de hoje vocês vão conhecer a história completa de Ben 10 Força Alienígena, a sequência de Ben 10 Clássico. Essa é tipo uma parte 2, então se você não assistiu nosso vídeo de Ben 10 Clássico, eu vou deixar no card e no primeiro comentário fixado. Essa continuação se dá 5 anos depois do fim de Ben 10 Clássico, e nós encontramos Ben com seus 15 anos de idade, junto do nosso casal Gwen e Kevin com 16 cada. Ben 10 Força Alienígena conta com 46 incríveis episódios, onde Ben e seus amigos enfrentam uma conspiração alienígena que causou uma guerra entre universos, uma busca implacável pelo Vomax que misteriosamente desapareceu e a incrível volta de Vilgax. Mas antes de começarmos, eu te convido a fechar os olhos e se deixar levar de volta para 2010, quando você chegava da escola e se sentava no sofá para assistir Ben 10 Força Alienígena. O fim de Ben 10 Clássico se deu quando Ben completou seu 10º aniversário. Em algum momento, enquanto ele tinha 11 anos, ele acabou tirando seu relógio do pulso. O motivo exato não foi bem confirmado, mas existem algumas teorias dos fãs. A primeira é que ele deixou seu posto como herói de lado, em luto pela perda do feedback. Já a segunda teoria é que o Omnitrix estava pouco a pouco tirando sua vida. Ela é bem mais complexa que isso, mas não vem ao caso. Durante esses 5 anos, entre uma série e outra, Ben deixou seu trabalho como herói de lado e viveu uma vida tranquila de estudante comum. Até que um certo dia ele vai visitar seu avô, que ainda vivia em sua van, mas por algum motivo, chegando lá, ele não estava. Por outro lado, Ben só encontrou um dispositivo que mostrava um holograma dele, junto de uma mensagem muito estranha, dizendo que o vovô estava em uma situação complicada envolvendo o Omnitrix. Por incrível que pareça, Ben ainda tinha seu Omnitrix que ele escondeu dentro de sua casa. Sabendo do perigo que o Vomax poderia estar enfrentando, ele mostrou a mensagem para Gwen. Por sinal, durante todo esse tempo, ficou treinando artes marciais. A fim de encontrar respostas para o que procuravam, eles vão ao encontro do grão-mestre Labridge, que explica que o Vomax desapareceu em uma missão. Então, já sem escolhas para salvá-lo, Ben colocou seu relógio de volta. Enquanto buscavam pistas sobre o paradeiro de Max, os três acabam se deparando com um comércio ilegal de armas biológicas, comandado por ninguém mais, ninguém menos que Kevin. Com uma luta iminente, Ben decide usar seu Omnitrix pela primeira vez depois de muitos anos, e descobre que agora ele possuía muitos outros alienígenas. Então, pela primeira vez, ele se transforma no Fogo Fato. Após uma breve luta e Kevin ser preso, ele inicialmente se recusa a fornecer qualquer informação sobre as armas biológicas. Mas assim que Gwen se aproxima e pede sua ajuda com jeitinho, seu coração não aguentou e ele decidiu ajudar. Para encontrar alguma pista, Kevin os leva até o esconderijo secreto dos Cavaleiros Eternos, onde eles acabam enfrentando alguns cavaleiros e um incrível dragão. No fim, eles conseguem superar seus números e saírem com a vitória, mas no processo, o grão-mestre Labridge acaba sendo atingido e fica gravemente ferido. E antes de perder sua vida, ele deixou suas últimas palavras para trás, pedindo para Ben descobrir a fonte dessas armas e destruí-las a todo custo. Com isso, Kevin se juntou oficialmente ao seu grupo, e os três começaram sua busca. Vale lembrar que no meio dessa confusão, Kevin acabou pegando o dispositivo de encanador do grão-mestre Labridge. Dito isso, Gwen então usa seus poderes para localizar a fonte das armas biológicas, até que depois de um tempo ele chega em uma mina subterrânea, sendo protegido por uma única pessoa. Kevin rapidamente derruba o guarda, mas no processo eles acabam descobrindo que esse cara é na verdade um DN alien, disfarçado de humano com uma máscara de identidade. Dentro da mina, eles acabam descobrindo uma passagem secreta que os levava até uma enorme torre subterrânea. Para se infiltrar e descobrir a verdade, Ben usa a máscara de identidade e se disfarça como um dos alienígenas. Como sempre, eles acabam fazendo uma bagunça gigantesca dentro da torre, a destruindo quase que por completo. Mas antes de conseguirem fugir, eles são cercados por diversos outros alienígenas. E é nesse momento, meus amigos, que Ben se transforma no fodendo Enormossauro, que pra mim é o melhor alien e não adianta você falar o contrário, tá? Depois de Ben chutar a bunda de todos os DNA aliens que os atacaram, eles acabam se encontrando com um comandante soberano, que possuía uma inteligência e força muito superior comparado com os outros. Para acabar com qualquer suspeita de sua base e seus testes, ele decidiu destruir toda a área em um raio de 8 km para apagar qualquer testemunha viva. Mas felizmente, nosso herói favorito conseguiu impedi-lo antes que o pior acontecesse, e no processo acabou destruindo sua nave. Alguns dias depois, Kevin conserta a van do Vomax que estava quebrada e foge com ela para vendê-la. Logo após isso, ele vai se encontrar com um antigo conhecido atrás de comprar um holograma com o dinheiro da van, mas infelizmente ele acabou sendo traído e preso no processo. Obviamente, Ben e Gwen se deram conta do sumiço da van, então foram atrás de Kevin. Até que depois de salvá-lo, eles descobriram que ele nunca quis os trair. Na verdade, ele só estava tentando ajudá-los a encontrar o Vomax, e esse holograma poderia ser uma chave para isso. Ainda tentando encontrar uma pista, Ben descobre uma mensagem secreta do holograma que seu avô deixou, afirmando que ele deveria montar um time de pessoas com superpoderes. Então, sem nem questionar suas ordens, sua busca pelos heróis começou. No meio disso, sabe aquele dispositivo que Kevin pegou do grão-mestre? Então, com sua ajuda, os três foram capazes de encontrar a localização de seu primeiro possível companheiro de equipe. Dito isso, eles encontraram Alan, não o streamer, mas um garoto
que conseguia se transformar no Chama. Alan estava sendo caçado pela polícia da sua cidade, pois ele estava sendo acusado de tacar fogo nas plantações, já que, bem, ele é capaz de se transformar em um alienígena de fogo, então era o principal suspeito. Depois de um tempo fugindo, Ben descobre que ele é um híbrido de pironita e um humano, além de ser um filho de um encanador. Os dois então têm uma breve conversa, e no meio disso acabam descobrindo diversas torres, como aquelas que eles encontraram antes, espalhadas pela cidade. Com isso, Ben e seus amigos destroem as torres e libertam Alan das acusações. Mas ao invés de se juntar ao grupo imediatamente, Alan decidiu ficar e ajudar a polícia local a deter os aliens que ainda estavam por perto. O segundo aspirante herói que nosso grupo encontrou foi um cara muito suspeito, chamado Michael Morningstar, ou apenas Mike para os mais chegados. Esse cara também é filho de um encanador e possuía um daqueles dispositivos. Durante o tempo que passaram juntos, Gwen se aproximou bastante de Mike, o que acabou deixando Kevin furioso. No entanto, o grupo logo se deu conta que ele não era um herói como dizia ser. Na verdade, esse cara era um vilão que tinha o poder de absorver a mana e a energia vital dos seres vivos, os transformando em zumbis sem vontade própria. E Gwen foi apenas mais um de seus alvos, mas felizmente ela conseguiu se libertar de sua hipnose antes que fosse tarde demais. No fim, eles acabaram derrotando o vilão e destruindo seu belíssimo rostinho no processo. Mais pra frente na série, bem mais pra frente, Mike retornou ainda mais preparado para se vingar de Ben e seus amigos por acabarem com seu rosto. Ele acabou se mostrando ser um ótimo vilão ao decorrer dos episódios, e até mesmo chegou perto de conseguir absorver toda a energia vital de Ben e Kevin, além de um outro encanador. Entretanto, seu plano não deu muito certo e ele foi derrotado e preso. Além disso, por terem salvado o encanador e prestado um enorme serviço para o mundo, Kevin, Gwen e Ben são oficializados como encanadores, ganhando assim seus próprios distintivos. No meio de toda essa bagunça, e ainda com seu avô desaparecido, Ben decidiu simplesmente ir ao encontro com sua crush Julie. Nada pode parar um homem apaixonado, não é mesmo? O que era para ser inicialmente uma noite romântica acabou sendo arruinada pela aparição de um alienígena bebê da mesma raça do Ultra T. O pequeno monstro estava causando uma enorme bagunça no parque onde Ben e Julie estavam, e até mesmo sequestrou o garoto. Depois de uma série de problemas, Ben descobre que o pequeno Ultra T não estava fazendo aquilo por maldade, ele estava apenas tentando levá-lo até Baz-Il, que assim como ele também era da raça Ultra T e estava preso dentro de sua própria nave que estava prestes a ser explodida. No fim, Ben conseguiu salvá-lo e Baz-Il seguiu seu caminho, deixando para trás o pequeno alien que ganhou o nome de Chip e foi meio que adotado por Julie. Vale lembrar que com isso, Julie também descobriu o segredo de Ben, mas ao contrário do que o garoto pensou, ela simplesmente achou isso incrível e começou a admirá-lo ainda mais. No fim, o encontro acabou não dando certo, mas o objetivo final foi atingido. A garota começou a olhar para ele com outros olhos. Além disso, Chip também passou a ser um meio de transporte de Ben e seu grupo ao decorrer da série. Vamos agora para o Professor Paradoxo. Eu contei um pouco sobre ele no vídeo de Ben 10 clássico, mas esse cara basicamente é um viajante do tempo. 50 anos no futuro, ele criou uma máquina do tempo, mas acabou sendo sugado por ela e enviado de volta para a mesma linha do tempo que Ben vive. Entretanto, com isso ele também ganhou a habilidade de caminhar pelo espaço e tempo, tranquilamente, sem nenhuma restrição. Em uma de suas aventuras, Ben, Gwen e Kevin acabaram conhecendo o Professor Paradoxo, e logo após lutaram contra um alienígena muito estranho, que tinha a habilidade de aceleração de idade. No meio da luta, Kevin acaba sendo afetado por seu poder e se torna um velho ótimo mal-humorado, mas felizmente o professor usa seus poderes e o retorna até seu estado normal. Com isso, o professor explica que durante o teste com sua máquina do tempo, ele sem querer enviou esse alienígena para o tempo de Ben, junto dele. Além disso, ele até mesmo mostrou como seria o futuro caso esse alien ficasse à solta, o que seria devastador, acabando com praticamente a vida da Terra. A ideia de voltar no tempo e reverter o acidente passou por sua cabeça, mas se ele fizesse isso, perderia seus poderes de viajar no tempo, então não valia a pena. Então, para ajudar o professor, Ben viaja 50 anos no futuro para descobrir uma forma de reverter a situação. Até que eles acabam descobrindo que aquele alienígena estranho é na verdade um assistente do professor que foi sugado junto dele pelo portal. Então, a forma mais fácil de se resolver essa situação sem tirar os poderes do professor é salvar apenas o assistente e deixar o Professor Paradoxo ser sugado pelo portal. E bem, no fim acabou dando tudo certo. Após mais algum tempo, Kevin estava construindo um portal de teletransporte, mas ele acabou falhando. Então, para tentar resolver o problema de seu experimento, eles entraram em contato com Cooper, que é um garoto nerd muito, mas muito inteligente. Infelizmente, antes que pudesse encontrar com ele, Cooper foi raptado por alguns DNA aliens, já que sua inteligência era necessária para completar seus planos. Então, sabendo que seu amigo foi raptado, nossos 3 heróis vão resgatá-lo. Depois de um bom tempo seguindo uma enorme trilha de pistas, eles chegam até o mesmo local onde conheceram o Professor Paradoxo anteriormente. Cooper é um neto de encanador que possui poderes tecnopatas, tornando ele capaz de entender e controlar qualquer máquina. Então, para o bem de seu plano de destruir a Terra, os DNA aliens o obrigaram a construir máquinas para eles. Depois de muita luta e muita história, Ben e seu grupo conseguem resgatar o garoto, mas antes de fugirem, são cercados por diversos alienígenas. Com sorte, eles foram capazes de destruir o dispositivo de ocultação da base e no meio da confusão conseguiram fugir. Mas o problema por aqui ainda não terminou. Enquanto isso, vamos voltar um pouco para a busca do Vomax. Um certo dia, o irmão de Gwen, Ken, subitamente desaparece.
Jesse. Então, junto de seu primo e Kevin, ela procura seu paradeiro. Ken foi sequestrado por alguns DNA aliens a fim de atrair Max de alguma forma. E bem, acabou realmente dando certo no final, porque o vô Max foi o primeiro a notar o sumiço e encontrar o local onde seu neto estava preso. Porém, acabou sendo tarde demais para salvá-lo, porque quando ele encontrou Ken, um alienígena já tinha tomado posse de seu corpo. Poucos momentos depois, Gwen, Ben e Ken também conseguem encontrar o local e descobrem que Ken estava sendo controlado por esse alienígena. Porém, com a ajuda de seu Omnitrix, o garoto conseguiu reverter o processo de alguma forma e Ken recuperou o controle de seu corpo. Com isso, eles também foram atrás do vô Max, que estava preso, e conseguiram libertá-lo no final. O vovô mais foda dos cartoons então explica que os soberanos estavam transformando os humanos em alienígenas para completar seu exército e destruir o mundo. E as coisas estavam tão complicadas que o grupo de Ben sozinho já não era mais capaz de pará-los. Enquanto estavam tendo seu reencontro familiar, o comandante soberano acaba aparecendo, aquele mesmo soberano que lutou anteriormente com Ben. Os poderes do alien nesse ponto já ultrapassavam de Ben e seus amigos. Então, de forma heróica, o vô Max utiliza uma bomba e se sacrifica, apagando todo o local onde os soberanos conduziam seus experimentos. Felizmente, ele foi capaz de salvar a humanidade por enquanto, mas a um preço muito alto. Depois de um tempo, ainda abalados com a morte de seu avô, Gwen, Ben e Kevin vão até o seu local de pesca preferido, e em meio a isso, eles encontram uma mulher misteriosa que coloca uma flor rosa embaixo de uma árvore. Entretanto, antes que pudessem descobrir quem era, ela simplesmente desapareceu. Nisso, eles acabam também descobrindo uma gravura escrito Max mais Verdona dentro de um coração. Esse vô Max era um safadinho, cara. Pra quem não assistiu outro vídeo de Ben 10, Verdona é o alien que vô Max salvou enquanto ainda era um canador, e com o passar do tempo, eles acabaram se apaixonando. Além disso, ela também possui habilidades semelhantes com as que Gwen possui. Assim que soube das notícias da morte de Max, ela imediatamente voltou para a Terra para prestar sua homenagem. Com isso, ela também acabou descobrindo a existência de Gwen e a convida para ir até seu planeta natal, onde elas poderiam superar os limites do corpo humano e mostrar a verdadeira essência da garota. No entanto, Gwen acabou recusando o convite porque para ela não fazia nenhum sentido aquilo. Verdona acabou ficando furiosa ao ser rejeitada, então tentou raptá-la e levá-la à força, mas a garota acabou explicando o quanto amava ser humana, e com isso, Verdona acabou voltando atrás e foi simplesmente embora. Certo dia, depois de todos esses ocorridos, Ellen, um ajudante dos encanadores, entra em contato com nossos heróis por meio de um holograma, pedindo ajuda de Ben para solucionar um problema que estava acontecendo dentro do vácuo nulo. Chegando lá, o garoto descobre que os guardiões nulo, que outra hora deveriam proteger o local, estavam agindo de forma estranha e ficando furiosos por causa de um vilão chamado Anulador. Anulador é, na verdade, um antigo vilão chamado Doutor Animal, que Ben derrotou em Ben 10 clássico. Por algum motivo, ele ficou preso dentro do vácuo nulo e descobriu que conseguia controlar os guardiões. Com isso, ele pretendia abrir um furo interdimensional com uma broca para invadir os outros universos. Para impedir esse vilão, Ben se juntou a Ellen e Manny, que estavam agora trabalhando para os ajudantes dos encanadores, que é um grupo comandado por ninguém mais, ninguém menos que nosso grandíssimo vô Max. Esse grupo, criado por Max, trabalhava como uma força de resistência à ditadura criada por diversas outras raças pelo universo. Obviamente, foi um choque tanto para Ben descobrir que seu avô estava vivo. Max então explica que a granada não o matou, mas acabou teletransportando para esse local estranho. Depois de um tempo de preparação, Max, junto de Ben e os outros ajudantes, fazem um ataque surpresa na base do anulador e conseguem pôr o fim em seu plano. Com isso, Gwen abre um portal para enviar Ben e o vô Max de volta à Terra. Porém, apenas Ben entrou, já que o vovô preferiu ficar para terminar seu trabalho dentro do vácuo nulo. No entanto, pelo menos agora, Gwen e Ben já têm a certeza de que ele está vivo. Enquanto lutava contra um soberano, Ben acabou sendo sugado junto dele para dentro de um portal, onde foram enviados para a Terra Wester, um planeta desértico. Aquele local habitava diversos aliens extremamente perigosos. Então, até arrumarem uma forma de escaparem de lá, Ben e o soberano decidiram formar uma aliança temporária. Com isso, o tempo foi se passando, a noite chegou e os dois começaram a se dar muito bem nesse meio tempo, apesar da grande diferença entre seus pensamentos. O soberano então se apresenta como Renhask III. No entanto, enquanto estava de guarda, ele foi subitamente atacado por um alienígena que acabou arrancando seu braço fora. Ben rapidamente usa o fogo fato para colocar o braço de volta, mas Renhask não gostou muito de sua ajuda. Isso porque sua raça, os soberanos, é um povo que acredita que eles são a raça perfeita, enquanto todos os outros são lixos perto deles. E motivados a serem a única raça a habitar todo o universo, eles começaram a invadir os planetas, por fim chegando na Terra. Para vocês terem uma noção do quanto eles são paranoicos com sua raça e a perfeição deles, quando Ben encontra um portal de teletransporte que poderia enviá-los de volta, Renhask se recusou a entrar, porque depois de Ben colocar seu DNA nele com o fogo fato, ele começou a se sentir impuro, e portanto deveria viver isolado, longe de seu povo.
Bem, enquanto isso, Galvon era subitamente invadida por uma tropa de soberanos. Felizmente, antes que Asmut fosse pego por um raio desintegrador, o professor Paradox conseguiu salvá-lo e avisou bem sobre o que estava acontecendo. Além disso, eles também mencionaram sobre uma espécie de portal de salto interespacial que os soberanos iriam usar para invadir a Terra. Então, para evitar a erradicação da humanidade, Ben reúne todos os aspirantes a herói que encontrou durante toda a sua jornada e criou sua própria equipe, assim como seu avô havia pedido. O Omnitrix é o dispositivo que carrega o DNA de diversos alienígenas. Praticamente todas as raças têm seu DNA salvo dentro dele. Então, com medo de perdê-lo, Asmut ordenou Ben a não participar da luta final. Porém, nosso garoto é um herói por natureza, e ele não iria simplesmente ficar de fora e observar seus companheiros lutando sozinho. Então, sabendo do quão teimoso Ben era, Asmut aumentou a chance dele sobreviver, desbloqueando o acesso a todos os alienígenas, assim como também ativando um sistema de comando de voz. Com isso, Ben forma sua equipe com Gwen, Kevin, Alan, Cooper, Professor Paradox, Julie, que eu não sei o que tá fazendo ali, nosso querido Chip e até mesmo Mike, que outrora era o seu inimigo. O grupo então começa seu contra-ataque contra os aliens indo em direção ao portal. Enquanto isso, com o auxílio de uma arma que eles desenvolveram, eles foram transformando todos os DNA aliens de volta a humanos. No fim, Ben consegue chegar até a frente do portal, mas infelizmente antes que ele pudesse destruí-lo, uma frota de soberanos chega na Terra. A fim de salvar todos, os três vão até o centro da torre de controle, onde Gwen usa seus poderes e se transforma em uma Anodita por completo, assim como Verdona. Com isso, ela conseguiu derrotar o soberano que estava no comando de tudo, mas como essa sua forma consome sua humanidade pouco a pouco, ela não pôde mantê-la por muito tempo. Nesse meio tempo, seu grupo foi cercado por outros soberanos junto de um exército de DNA. Aquele era para ser o fim de Ben e seus amigos. Porém, nosso grande Vomax entra em cena e, junto com os ajudantes, derrotam todo o exército alienígena. Ben, então, decide ir até o Conselho dos Soberanos, que é um grupo que comanda os soberanos. Seu principal intuito era conversar com eles e negociar. Porém, quando chegou lá, descobriu quão bizarro esses seres eram. Eles acreditavam fielmente que sua raça era a raça perfeita e tinham uma bizarra obsessão na pureza racial, o que acabou os levando a desenvolverem uma série de doenças com o passar das gerações e até mesmo adquirirem a esterilidade, fazendo eles serem a última geração possível de sua raça. E por esse motivo, eles estavam destruindo todo o universo. A fim de solucionar essa situação, Ben usa seu Omnitrix para fundir o DNA de todos os aliens que ele tinha em cada um dos soberanos, restaurando assim os problemas genéticos e lhes dando uma nova chance de reerguer sua raça. No entanto, como eu falei antes, esses caras são fissurados pela pureza de sua raça, então eles não gostaram nem um pouco da atitude de Ben, porque agora eles estavam se sentindo impuros. Então, por esse motivo, eles queriam acabar com eles mesmos. Simplesmente isso. Bizarro. Entretanto, é nesse momento que Reinhardt III apareceu com seu braço mutado e convenceu a todos que viver dessa forma é melhor do que simplesmente morrer por nada. Essas palavras entraram muito fundo nos corações dos membros do Conselho Soberano. Então, percebendo que Reinhardt era aquele que mais representava seu povo, eles o elegeram seu novo comandante soberano. Com isso, agora com o poder, ele termina aquela guerra entre universos e ordena toda a sua tropa a se retirar da Terra. E bem, com o poder da amizade, Ben e seus amiguinhos salvaram o dia mais uma vez. Depois disso, durante uma certa missão, Ben se transforma no Alien X pela primeira vez. O Alien X é um ser ilimitado, podendo deformar a realidade, tempo e o espaço, sendo capaz de basicamente fazer tudo e qualquer coisa que quiser. Porém, para poder usar seus poderes, Ben deveria convencer duas divindades, Serena, a voz do amor, e Belicos, a voz da raiva e da agressão. Entretanto, essas duas divindades estavam em debate eterno e nunca concordaram um com o outro. Então Ben acabou não conseguindo convencê-los a permitir que ele pudesse usar os poderes do Alien X, mesmo afirmando que seria para o bem do universo. Então no fim ele acabou desistindo e decidiu nunca mais usar os poderes desse alien mais uma vez. O próximo arco dentro de Ben 10 Força Alienígena foi a volta de Vilgax. Antes de voltar à Terra e se vingar daquele garotinho de 10 anos que deu uma surra nele, Vilgax passou 5 anos conquistando diversos planetas e derrotando todos seus heróis mais poderosos, para roubar seus poderes para ele com uma máquina alienígena estranha. Psyphon, que é o braço direito de Vilgax e o ajuda em qualquer missão, chegou à Terra e preparou um espaço dentro de uma cúpula onde basicamente seria uma arena de luta para ele e Ben. Enquanto isso, para ajudar Ben durante essa luta, que seria uma das mais difíceis de sua vida, Kevin tentou hackear o Omnitrix de alguma forma para liberar todo o seu potencial. Porém, como era de se esperar, ele não conseguiu e o Omnitrix causou uma enorme explosão, libertando até mesmo algum dos aliens de dentro dele. Agora, depois de toda essa bagunça, eles deveriam recuperá-los dentro de um tempo limite de 24 horas, senão eles desapareceriam para sempre. Vale lembrar que durante a explosão, Kevin foi afetado diretamente e sofreu a
mutação, transformando seu corpo em todos os elementos que ele já absorveu antes, ficando com uma aparência horrível e sem conseguir voltar para sua forma normal. No fim das contas, antes que as 24 horas se encerrassem, Ben conseguiu recuperar todos os alienígenas que fugiram e partiu para dentro da cúpula lutar contra Vilgax. E bem, Vilgax não teve a mínima chance contra nosso herói, que se transformou no diamante e lhe deu uma surra em poucos segundos. Frustrado por não ter conseguido sua vingança, Vilgax liberta Skyr da prisão, em troca de informações sobre o Omnitrix. Inicialmente, o fantasma acaba aceitando sua proposta, mas logo após ser solto, ele trai Vilgax e parte para seu planeta natal, a Vilgaxia, possuindo os cidadãos e os transformando em seus lacaios. Vendo o problema que causou, Vilgax tem a pachorra de ir até Ben e pedir por sua ajuda. Chegando no seu planeta natal, eles descobrem que Vilgax realmente se importava muito com seu povo. Então, vendo o lado bom do vilão, Ben acabou decidindo ir com tudo e ajudá-lo a salvá-los. Durante a batalha, o garoto deixou Skyr dominar seu corpo de propósito, a fim de pegar seu DNA para o Omnitrix. Inicialmente, ele acabou perdendo o controle de seu próprio corpo. Entretanto, com a ajuda de Vilgax, que usou o brilho de sua espada, ele conseguiu retomar o controle e voltou ao normal, salvando no fim das contas a Vilgaxia. Vilgax, por outro lado, ainda tinha ressentimentos contra Ben, mesmo depois de tudo que ele fez. E agora, obtendo as informações necessárias, ele decidiu ir atrás de um Omnitrix para ele mesmo. Algum tempo depois, o relógio de Ben misteriosamente ativa uma espécie de portal, os enviando para o planeta chamado Primus. E lá, nosso herói acaba tendo seu Omnitrix roubado. O responsável por levá-los até esse planeta foi o Vilgax, que ativou um alerta dentro do Omnitrix. Chegando dentro de uma espécie de vulcão verde, Ben descobre que seu relógio foi roubado por Asmut. Ele tinha o pego para lutar contra Vilgax e proteger Primus. Porém, sua força não foi suficiente e o vilão acabou o derrotando. Agora, em posse do relógio, Vilgax tenta usá-lo, mas infelizmente ele não sabia como fazer isso. Então, ordena que Ben o ajude. Sendo o garoto esperto que é, Ben vai até o vilão e ativa o Omnitrix, o transformando no Gosma. Porém, ele só fez isso para roubar o projetor de antigravidade do Alien, transformando o Vilgax em uma poça de Gosma sem poder algum. No fim, ele rouba o Omnitrix do peito do vilão e o joga dentro da corrente Codon. Essa corrente, por sua vez, é um banco de dados líquido que armazena o DNA de todos os aliens do Omnitrix. Então, ao ser jogado nessa corrente, Vilgax foi afetado diretamente pelo DNA e acabou tendo seu tamanho aumentado. Nessa situação, Ben acaba se transformando no gigante e tendo uma breve luta com Vilgax, a qual ele felizmente sai vitorioso, chutando a bunda dele para o espaço. No entanto, o Vilgax não é o único que estava atrás do Omnitrix. Albedo, que é um galvaniano e foi um assistente de Asmut, tentou criar uma versão do Omnitrix para ele mesmo, depois que Asmut se recusou a criar um para ele, porque segundo o velhote só poderia existir um. No entanto, no processo da criação, ele acabou acidentalmente sincronizando seu DNA com o de Ben, o transformando basicamente numa cópia maligna dele. Certo dia, Albedo chega na Terra e ordena que Ben dê seu relógio para ele, para que ele pudesse voltar à sua forma original. No meio disso, os dois acabam tendo uma breve briga, mas felizmente Asmut chegou a tempo e mandou Albedo para a prisão por ter colocado todo o universo em risco. Esse era para ser o fim da cópia de Ben, mas acontece que Vilgax o ajuda a sair da prisão por conta de seu inimigo em comum. É aquela velha frase, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. A primeira coisa que Albedo faz ao sair da prisão é ir até o planeta Galvan e roubar o Super Omnitrix, que é uma versão incompleta do verdadeiro. Esse relógio foi deixado de lado por Asmut porque seu núcleo estava instável e incompleto. Porém, Albedo no fim conseguiu consertar. Seu objetivo principal era voltar à sua forma original, mas o banco de dados do Super Omnitrix estava ligado diretamente ao Omnitrix verdadeiro, e ele não tinha acesso à massa cinzenta. Então, a fim de resolver essa situação, Albedo vai até a Terra e sequestra Gwen e Kevin. Ele até mesmo tentou sequestrar o Vomax, mas esse velhote é muito foda e ele acabou falhando. Rapidamente, o Vomax avisou Ben sobre a volta de Albedo. A principal ideia dele era se reunir com os filhos dos encanadores para enfrentarem o vilão sem muitas dificuldades. Porém, Ben não deu ouvidos e foi sozinho enfrentar Albedo. O vilão então mostra os verdadeiros poderes do Omnitrix, se transformando no Enormossauro Supremo, chutando assim a bunda de Ben com facilidade. Para piorar ainda mais a situação do pequeno herói, Vilgax entra em cena com seu exército e dá duas escolhas para Ben: dar o relógio para ele e ficar tudo de boa, ou perder seus amigos. E Ben, sem escolhas, acabou sendo forçado a dar seu relógio para Vilgax. Naquele ponto, o garoto se tornou um humano comum, sem nenhum poderes, e Vilgax obviamente não iria deixar seu inimigo jurado ir embora tão facilmente. Porém, antes que ele pudesse atacar ou fazer qualquer coisa a Ben, o Vomax entra em cena e resgata Ben, Gwen e Kevin. Nesse meio tempo, Albedo e Vilgax, que formavam uma equipe, entraram em uma discussão, porque Albedo queria pegar o Omnitrix para ele. Vilgax então usa seus novos poderes para transformar todo o seu exército no Enormossauro, derrotando e prendendo Albedo. Depois de um tempo, usando os poderes de Gwen, Ben vai até a nave onde os dois vilões estavam e usa o comando de voz para ativar a autodestruição do Omnitrix. E bem, no fim, o relógio realmente acaba explodindo e sendo arremessado do braço de Vilgax. Além disso, agora que o relógio foi destruído, Kevin também voltou para sua forma humana e recuperou seus poderes
originais. E vale a pena lembrar que é nessa cena que Gwen dá o primeiro beijo em Kevin, deixando ele todo bobo apaixonado. Aproveitando a situação, Ben também ativa a autodestruição do Super Omnitrix. Porém, antes que isso acontecesse, Albedo o entrega para o garoto. Agora, com seu novo relógio, Ben se transforma no Fogo Fato e luta contra Vilgax, mas não antes de se transformar na sua versão suprema. Como sua última escolha para se livrar do garoto, Vilgax tenta lançar sua nave diretamente na Terra e destruí-la usando seu núcleo de fusão. No entanto, Gwen e o Vomax são capazes de desviar sua rota antes que o pior acontecesse. Com isso, a nave aterriza no oceano e Ben é forçado a lutar contra Vilgax debaixo da água, onde o vilão utiliza pela primeira vez sua forma original. Durante a luta, ele até mesmo tentou comer o garoto, mas Ben conseguiu escapar, se transformando em um outro alienígena. Depois disso, ele volta para seus companheiros que estavam em uma base acima do oceano, enquanto assistiam a destruição da nave. Vilgax, infelizmente, conseguiu sobreviver mais uma vez, então Ben prometeu derrotá-lo caso ele aparecesse no futuro. E bem, por hoje é isso. Esse foi um resumão completo contando a história de Ben 10 Força Alienígena. Então, se vocês quiserem que eu traga a próxima série, deixa muito like e comenta pedindo a parte 3. Tudo depende de vocês. Obrigado por assistirem até aqui, bebam muita água e se cuidem.